Olá, boa noite. Estamos no ar com o Câmara Informa de hoje, quarta-feira, dia 12 de setembro, dia de sessão ordinária, e de sabermos quais são as principais propostas que estarão em discussão na sessão de hoje, além de outros assuntos referentes à cidade de Balneário Camboriú. E para a gente saber dos detalhes da pauta da sessão de hoje, nós vamos ao vivo até o plenário vereador Walter Aylers conversar com a repórter Rafaela Dalago, que já está por lá e vai nos trazer os detalhes agora. Rafa, quais são as propostas que estarão em tramitação na sessão de hoje? Boa noite. Boa noite, Mari. Então, na verdade, na pauta de hoje nós temos apenas um projeto de lei, 2 pedidos de informação e 9 moções. Mas, Mari, apesar de ser apenas um projeto de lei, ele é um projeto bastante polêmico e que pode render muita discussão na noite de hoje aqui no plenário, já que é um projeto do Executivo, o projeto 132 de 2018, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2019, a LOA. O que seria a LOA, então, Mari? A LOA é quando o governo define prioridades no plano plurianual e coloca, então, metas que serão atingidas do plano plurianual, como eu acabei de falar, no referido ano, neste caso, então, o ano que vem, o ano de 2019. Por isso, eu acredito, e muitos servidores também, que a discussão pode render bastante essa noite, Mari. Tá certo, Rafa. Vamos verificar então, logo após o Câmara Informa, como vai ser a sessão de hoje. Eu te agradeço pela primeira participação ao vivo. Daqui a pouquinho você já retorna com os nossos convidados direto do plenário. E hoje também vamos falar do Setembro Amarelo, já que neste mês, no mês de setembro, é celebrado a campanha mundial Setembro Amarelo, que é uma campanha de conscientização e prevenção ao suicídio. Por isso, eu estou também com uma peça na cor amarela. A Rafaela Dalago também está com esta cor, e a gente também vai trazer uma reportagem especial durante o Câmara Informa com relação à série de reportagens que a TV Câmara produziu com relação então à prevenção ao suicídio. E a gente volta a falar então do Poder Legislativo porque a Câmara realiza um curso gratuito sobre legislação municipal. O curso será realizado no dia 26 de setembro, a partir da 1h30 da tarde, no plenário da Casa. Vale lembrar que poderão se inscrever vereadores e também servidores das câmaras que fazem parte da Associação dos Municípios da Foz do Rio Itajaí, a ANFRE, inclusive toda a comunidade. As inscrições devem ser feitas apenas pelo site softcan.com.br/inscrição. Só lembrando então que as inscrições são de graça, devem ser realizadas pelo site softcan.com.br e os participantes deste curso terão todo o material didático para o curso. Eles vão receber então todo esse material para poder realizar esse curso e também terão direito ao certificado do curso. E faltam apenas 2 dias para os contribuintes que possuem débitos com a Prefeitura de Balneário Camboriú regularizarem suas dívidas com o Refis, também chamado de Regulariza BC. O prazo encerra então na próxima sexta-feira. Os descontos nos juros e também nas multas variam de 30% a 90%. O atendimento ocorre exclusivamente aqui na Câmara de Vereadores, do meio-dia às 5 da tarde. Portanto, faltam apenas 2 dias então para os contribuintes que ainda desejam regularizar os seus débitos com a Prefeitura aproveitarem o Refis. E a gente vai falar agora da série de reportagem especial que a TV Câmara produziu. E nesta quarta-feira a gente exibe a segunda reportagem da série, que é o mês de prevenção ao suicídio. Aqui a repórter Kátia Santos e o cinegrafista o Fernando Aragão, eles vão mostrar para a gente então sobre as principais doenças que podem desencadear pensamentos suicidas. É preciso cuidar da saúde mental e também emocional. Vamos acompanhar. São 800 mil mortes todos os anos no mundo. 32 pessoas morrem no Brasil todos os dias vítimas de suicídio. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 90% destes casos poderiam ser prevenidos, pois são gerados por transtornos psicológicos não tratados ou não identificados. Um mundo particular. A mente humana guarda segredos e aspirações muitas vezes desconhecidas.
Situações de agressão, competição e insensibilidade são campos férteis para que transtornos emocionais se desenvolvam ou sejam agravados. A gente é hoje a partir das nossas relações, a partir da nossa vida, das nossas experiências sociais, né? Então, é claro, as exigências midiáticas, né? Então a gente vê muita questão de uma cobrança estética, profissional, funcional, relacional, que uma mídia realmente às vezes massacra, né? Muito massacra. E a gente acaba se colocando numa exigência muito grande de corresponder a muitas expectativas externas, né? E acaba a gente, aos pouquinhos, né, se fragilizando ou se colocando numa relação que possa fragilizar a gente. Existe uma pressão muito grande para que a gente seja um ganhador em todos os aspectos da vida. E eu tenho que me dar conta que eu não estou competindo com ninguém. A única competição que eu tenho que ter é comigo mesmo. Eu vou tentar ser uma pessoa melhor hoje do que eu fui ontem. Mas eu não tenho que ficar me comparando com os outros, com o que os outros... o carro que o outro tem, a casa que o outro tem, as roupas que o outro veste. Cara, isso não é importante. Eu tenho que estar bem comigo mesmo, tenho que estar bem com as pessoas que eu amo, as pessoas que fazem parte do meu meio. As cobranças cada vez maiores fazem com que as pessoas vivam numa rotina acelerada, sem tempo para entender as próprias emoções. A sensação era de sufoco, era um abismo que você não consegue explicar, você não consegue decifrar em palavras. As pessoas perguntam, mas o que você tem? Giovana, o que você tem? E eu não sabia explicar. Eu não sabia dizer, porque a depressão, ela não tem palavras, ela é um sentimento, ela é um estado da alma. E a minha alma, ela estava sofrendo. A minha alma, ela estava sofrendo e não era de hoje, era de muito tempo atrás. Eu sentia que estava errado e não conseguia fazer nada para lutar contra, entendeu? Eu não tinha ninguém para vir me falar assim, ó, pô, levanta, vamos lá, vou te ajudar, vem cá. Sabe, eu não tinha coragem de falar para as pessoas, eu não tinha como saber, sabe, eu sabia que tinha algo errado, eu sabia que já tinha tido depressão antigamente, mas é algo que te inibe, que te nubla a mente, sabe, que te nubla a tua visão e que você não consegue reagir. É muito mais forte do que as pessoas acreditam que possa ser. E essas doenças emocionais, muitas vezes deixadas de lado, tratadas de forma indevida ou sequer diagnosticadas, são as principais causas de suicídio no mundo. A gente sabe hoje em dia que 99% das pessoas que tentam suicídio, elas têm algum tipo de transtorno mental. De longe, depressão é o mais comum. E aí a gente vai encontrar transtorno de dependência de álcool e drogas, transtorno bipolar, alguns transtornos de personalidade, casos de esquizofrenia, que a pessoa entra num sofrimento, não vê saída para conseguir aliviar o seu sofrimento, e a forma que ela encontra para parar de sofrer é acabando com a própria vida. Ela não consegue separar o sofrimento da vida dela. O psiquiatra Augusto Cury, um dos mais famosos escritores na área das emoções, cita em seus livros e em diversas palestras que faz pelo mundo que de nada adianta a pessoa juntar diversos recursos ou estudos se não conseguir gerir suas emoções. Ele alerta para o colapso emocional que a nossa sociedade vive. A humanidade está adoecendo rápido e coletivamente. 1 em cada 2 pessoas, cedo ou tarde, vai desenvolver um transtorno psiquiátrico. Nós estamos falando em mais de 3 bilhões de seres humanos. Antigamente, a exceção desenvolvia um transtorno emocional. Hoje, em todos os lugares, nós estamos assistindo pessoas que estão asfixiando o seu prazer de viver, registrando janelas traumáticas ou killer e tornando-se escravos em sociedade livres. Por isso, é vital aprendermos ferramentas para a prevenção dos transtornos emocionais e também para desenvolver habilidades para que o nosso eu se torne autor da nossa própria história, mesmo diante das contrariedades, das perdas, das frustrações, ou seja, mesmo nos dias mais tristes da nossa história. Ter com quem falar, ser acolhido no momento da dor é algo extremamente importante para reorganizar as emoções. Por isso, o CVV, Centro de Valorização da Vida, realiza um trabalho voluntário e gratuito 24 horas por dia,
com total sigilo e anonimato. Entender a doença e conseguir um diagnóstico preciso ajuda no autoconhecimento e a buscar formas de entender como lidar com a dor. A falta de informação talvez é o principal fator desses índices, sabe? Desses índices da depressão, da ansiedade, da bipolaridade. A falta de informação, ela acho que talvez deve matar mais do que qualquer outra coisa, porque isso acontece com pessoas HIV, né, com a droga, enfim. Se a gente tivesse mais informação a isso, que é o que está acontecendo agora, que está vindo mais essa enxurrada de informação, né? Se a gente tivesse mais conversa, diálogo sobre isso, talvez os índices seriam muito menores. Foi ali que eu entendi que eu precisava de ajuda. Foi diante do diagnóstico, porque até então eu achava que era bobagem, porque a gente vem de uma família, de uma crença que tudo é bobagem. Muitas vezes, né? Nem todo mundo, mas eu vim de uma família que você precisa ser forte o tempo inteiro. E que depressão é bobagem, é coisa da cabeça das pessoas, e não é. Não é. Então, eu acredito, assim, que para mim foi muito importante o diagnóstico. E realmente pessoas depois nos dão um retorno, um feedback, dizendo que graças ao CVV ele está vivo. Então a gente tem a informação pelo histórico que já prestou esse serviço de reflexão, de pessoas serem devolvidas dessa ideação suicida por meio de um desabafo, de um acolhimento de um voluntário. Este psicólogo dá algumas sugestões de como proteger as nossas emoções. Construir relações que promovam uma qualidade de vida, né, que realmente te tragam prazer, que te tragam alegria, e filtrar um pouquinho aquilo que a gente absorve, que a gente realmente atribui sentido como se fosse fundamental e às vezes não é tão fundamental assim, fazer esse filtro mesmo de o que dá prazer, o que realmente pode contribuir para a nossa vida e o que não pode, como é que a gente pode lidar de uma forma um pouco mais tranquila, que a gente não se machuque tanto. Tá aí então, né, na reportagem especial falando sobre as principais doenças que podem desencadear os pensamentos suicidas. E agora a gente já volta ao plenário novamente para retornar mais uma vez com a Rafaela Dalago e também temos participação do José de Arimateia, ele que é o coordenador do posto do CVV aqui em Balneário Camboriú e vai falar para a gente um pouquinho mais dessa programação do Setembro Amarelo aqui na cidade. Rafa, é contigo. Exatamente, Mari. Como você mencionou anteriormente também, eu e você estamos usando a cor amarela e outros servidores da casa também aderiram à cor no dia de hoje, porque aqui no Legislativo, dia 12 de setembro, foi escolhido aí como dia amarelo. E para dar continuidade a esse movimento do dia de hoje aqui na Casa Legislativa, o José de Arimateia, como você falou, coordenador do posto do Centro de Valorização da Vida de Balneário Camboriú, vai falar um pouquinho sobre as ações que estão sendo desenvolvidas pelo centro neste mês de setembro, Setembro Amarelo, o mês de conscientização e prevenção do suicídio. Boa noite, senhor José. Primeiramente, obrigada por participar aqui do Câmara Informa com a gente. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho, então, das ações do trabalho do CVV neste mês alusivo à prevenção do suicídio. Boa noite, obrigado pelo convite. Bem, nós começamos a programação dia 1º, né, junto com a Prefeitura, o lançamento do Setembro Amarelo. Depois nós tivemos dia 3, junto com o CDL, na Univale, no auditório, mais uma palestra onde envolveram alguns profissionais. Ontem nós tivemos também uma palestra no CDL Camboriú com alguns profissionais. Hoje nós teremos uma mesa de conversa, uma roda de conversa aqui na Avantes, né? E nós temos também a participação de algumas palestras em algumas escolas, em alguns lugares que foram solicitadas. Também dia 27 estaremos aqui junto à audiência, também é um evento do Setembro Amarelo, que o CVV estará junto contribuindo com o que for possível. E mais há uma divulgação que a gente tem feito por aí, né? Então, não paramos de estar movimentando, e o interessante é que esse ano a comunidade ela veio mesmo para o Setembro Amarelo. Isso é importante porque só se envolvendo, a comunidade se envolvendo, é que vai fazer a diferença, né? Não basta só uma entidade, a associação de psiquiatria ou só o CVV, então é importante que a comunidade abrace a causa, e isso está fazendo a diferença. Só para o pessoal de casa se situar, o pessoal que ainda não conhece o trabalho do CVV, eu gostaria que o senhor explicasse rapidamente quais as atividades que vocês desenvolvem, porque ao todo já são 90 centros em todo o Brasil, é isso, né, senhor?
Correto, são 90 postos que atendem pelo telefone 188, que é um telefone gratuito, que atende de orelhão, de celular, de telefone fixo. E em Santa Catarina nós atendemos desde outubro do ano passado 188. Nós atendemos mais ou menos aqui em Balneário 600 ligações mês, né? O 188 ele funciona 24 horas por dia. Então a pessoa que precisar desabafar, e o CVV a gente tem a consciência que nós fazemos um trabalho de pronto-socorro. Nós não somos especialistas, então nós fazemos um trabalho de acolhimento. O CVV existe há 56 anos e a proposta dele é que oportunizar as pessoas que não têm com quem desabafar ou não têm condições num primeiro momento de procurar um especialista, que ela possa ajudar ela a esvaziar o copo dela, o copo de angústia, de tristeza. Então o CVV, ele oportuniza as pessoas a desabafarem sem julgamento, sem aconselhamento, com todo o sigilo e anonimato. Então em Balneário nós estamos já há 3 anos, né? Mas, independente disso, a pessoa que ligar 188, ela tem disponibilidade de ser acolhida 24 horas por dia. Nós sabemos que, infelizmente, esse tema ele ainda enfrenta um preconceito da sociedade e, por isso, às vezes, as pessoas acabam não falando. Ainda é possível perceber que falta coragem das pessoas que precisam de ajuda procurar o CVV e tantos outros tipos de ajuda, José? Sim, é exatamente o que acontece. A gente até percebe em algumas ligações que as pessoas elas não têm coragem de procurar um psicólogo. E o que acontece, o número de ligações para o CVV é tão grande, nós já tivemos dias que, nível Brasil, ela ultrapassou 12 mil ligações, e com esse número de 12 mil ainda tivemos 3 a 4 mil perdas, significando que não tinha voluntário disponível para isso. Porque muitas pessoas, elas ainda não sentem confiança ou não sabem como procurar um profissional, ou às vezes não tem recurso e não há disponibilidade dentro das entidades públicas de saúde. Então, há uma necessidade muito grande realmente de trazer essas pessoas, de identificar essas pessoas que têm essa necessidade de acolhimento, que estão passando por angústia, uma depressão profunda. É importante que a família esteja atento a isso, porque elas às vezes não sabem o porquê estão assim. Elas próprias não conseguem identificar, então se não houver um acolhimento da família ou uma atenção maior, fica muito difícil essas pessoas ter oportunidade de desabafar. O senhor acabou de falar da importância da família. Quais os sinais que é preciso que os familiares estejam atentos e como e quando procurar ajuda? Segundo a Organização Mundial de Saúde, a pessoa ela deixa de 15 a 20 pistas, né? Ela algumas frases que ela diz, queria dormir e não acordar mais, eu queria sumir, o mundo podia acabar, e coisas parecidas. E as pessoas elas deixam de fazer coisas que gostam, talvez uma academia, algum tipo de esporte, ou algum lugar que gosta de ir, sair com os amigos. Então, segundo os especialistas, a OMS, ela para de praticar alguns hábitos saudáveis que ela tinha, ou algumas coisas que fazia parte dessa rotina dela. Hoje ainda são registrados no Brasil pelo menos 32 suicídios por dia, isso número registrado. A maioria deles é jovem, é isso mesmo? Por que isso acaba acontecendo nessa faixa etária da adolescência? Não, jovens, ainda na ponta da tabela estão os idosos. A diferença é que, segundo a Organização Mundial de Saúde, a escalada dos jovens está muito alta. Nos últimos 15 anos, segundo essas pesquisas da OMS, de 2000 a 2015, de 10 a 14 anos, aumentou 65%. E de 15 a 19 aumentou 45%. Então, o crescimento entre os adolescentes e o adulto jovem é muito grande. Realmente assustador, mas ainda os idosos ainda são maiores números. O senhor já comentou aqui, agora para finalizar, que o CVV ele realiza um trabalho voluntário, então vocês dependem de voluntários para manter essa estrutura e conseguir alcançar todas as ligações, atender a todos. Quem quer ser um voluntário, quem quer conhecer mais sobre o CVV, como deve fazer? Então, nós teremos um curso para novos voluntários dia 30 de setembro, no último domingo do mês. A pessoa precisa ter acima de 18 anos,
ela precisa ter disponibilidade para fazer um plantão semanal de 4h30 e assim participar também de alguns treinamentos, porque como nós lidamos com sentimento, é preciso que nós, como voluntário, tenhamos a capacidade de demonstrar a empatia, a compreensão às pessoas que nos procuram. Então nós precisamos estar sempre nos aperfeiçoamos para conseguir compreender o outro. Então a pessoa vai fazer esse treinamento dia 30/9, as pessoas que se identificarem com a nossa proposta e com os serviços que o CVV prestam, elas serão convidadas a fazer estágio de treinamento para aprender a escuta atenciosa, a escuta com empatia, essa escuta com compaixão. Seu José, muito obrigada pela participação e pelas explicações, parabéns pelo trabalho que o CVV desenvolve. E Mari, só para constar, alguns dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde nos mostram que 9 a cada 10 suicídios poderiam ter sido evitados. Então é importante sim continuarmos falando sobre o assunto, enfrentarmos o preconceito, e o pessoal que quiser acompanhar melhor as ações do Setembro Amarelo aqui em Balneário Camboriú pode procurar o CVV, o Poder Executivo e o Poder Legislativo também estão com ações praticamente durante todas as semanas do mês. Tá certo, Rafa, muito obrigada a você. A gente também agradece mais uma vez a gentileza do José de Arimateia nos atender, participando ao vivo do Câmara Informa de hoje, que é especial, é voltado ao Setembro Amarelo, já que a Câmara instituiu o dia 12 de setembro como Dia Amarelo. Algumas ações já foram realizadas nesta Casa Legislativa, outras ainda serão na sessão que começa daqui a pouquinho. A gente agradece então mais uma vez a participação do José e volta a falar então do Setembro Amarelo, porque durante todo este mês então diversas ações serão realizadas, inclusive no dia 27 de setembro, a partir das 7h30 da noite, a Câmara Municipal realiza uma audiência pública, Políticas Públicas de Prevenção ao Suicídio. Este evento é aberto a toda a comunidade. E agora a gente fala de saúde, porque a Secretaria de Saúde do município de Balneário comunica que, em virtude da diminuição do quantitativo de vacinas e soros de rotina enviados aos municípios através do Ministério da Saúde, persiste então a dificuldade em dar conta da demanda existente, já que as vacinas que tiveram envio reduzido ou substituição delas são a tetraviral e também a meningocócica C, ou seja, a Secretaria de Saúde alerta então que não está recebendo vacinas do Ministério da Saúde. E ainda sobre saúde, a Prefeitura de Balneário Camboriú contrata médicos temporários. Os candidatos interessados deverão se apresentar no setor de RH da Secretaria de Saúde amanhã, quinta-feira, e também na sexta. Isso das 8 horas da manhã até às 6 da tarde. A pessoa deve, então, se apresentar com os seus documentos pessoais com foto e comprovação de sua habilitação para as vagas oferecidas. A classificação será feita de forma objetiva e o resultado, então, desse processo será divulgado no dia 17 de setembro, a partir das 7 da noite. Portanto, então, os interessados devem procurar o setor de RH da Prefeitura. Agora são 6 horas e 25 minutos. A gente tem mais alguém ao vivo já no plenário? Ainda não? Então a gente vai voltar a falar agora de cultura, porque o Teatro Municipal Bruno Nitz, aqui em Balneário Camboriú, cedia um espetáculo sobre Pink Floyd. A apresentação será feita por um músico cubano nesta quarta-feira. O espetáculo está marcado para as 8h30 da noite de hoje e os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do teatro. E ainda sobre cultura, o Cine Cidadão está com inscrições abertas para diversas oficinas. Os interessados deverão se inscrever pelo e-mail fascinebc@gmail.com. O objetivo desse evento é trabalhar o desenvolvimento do olhar criativo e também do pensamento crítico dos alunos sobre cinema. Se você ficou interessado, quer participar de uma dessas oficinas, é só enviar um e-mail então para o fascinebc@gmail.com. E a gente vai falar agora da cidade de Balneário Camboriú, porque ela cedia mais uma edição da Caminhada pela Vida. O evento vai ocorrer no próximo domingo, com inscrições a partir das 9 horas da manhã, na Praça Almirante Tamandaré. O trajeto começa às 10 horas da manhã, em direção à Avenida Alvin Bauer, percorrendo a Avenida Brasil, Calçadão da Central e retornando para a Praça Almirante Tamandaré. E Balneário Camboriú também cedia o acampamento Farroupilha, música tradicionalista, comida típica gaúcha e danças folclóricas são algumas das atrações
do 6º Acampamento Farroupilha, que começa então nesta sexta-feira a partir das 7 da noite. Cerca de 40 mil pessoas são esperadas então para este evento, que segue até o dia 23 deste mês. Balneário Camboriú sediando então mais uma edição do Acampamento Farroupilha. E reinauguração do Espaço Vivencial de Trânsito será nesta sexta-feira. A cerimônia está marcada para as 3h30 da tarde. O espaço foi criado em 2002 e é conhecido como Mini Cidade de Trânsito. E está localizado na sede do Fundo Municipal de Trânsito, que fica na Avenida Santa Catarina, no bairro dos Estados. O local passou inclusive por modificações físicas e também pedagógicas. E eu vou pedir para a gente colocar no ponto a previsão do tempo, porque já já a gente traz os detalhes então da previsão do tempo para esta quinta-feira. E a Secretaria de Educação de Camboriú divulga o edital de transferência dos Centros de Educação Infantil. Os pais ou responsáveis legais interessados em solicitar a transferência dos filhos devem comparecer na sede da Secretaria nesta quinta ou na próxima sexta-feira, da 1 às 7 da noite. Mais informações, então, sobre a transferência dos Centros de Educação Infantil na própria Secretaria de Educação. E a gente volta a falar de saúde, porque a Secretaria de Saúde de Camboriú está desenvolvendo oficinas de saúde bucal com alunos da APAE. Os encontros são realizados semanalmente. O projeto iniciou em março deste ano e 2 trabalhos já concluídos foram expostos pelos alunos durante o desfile do dia 7 de setembro. Então, a Secretaria de Camboriú inovando, desenvolvendo oficinas de saúde bucal com alunos da APAE. Agora são 6 horas e 28 minutos, a gente já tem a previsão do tempo no ponto, então a gente traz agora para você de casa que está acompanhando o Câmara Informa a previsão do tempo para esta quinta-feira. Nesta de instabilidade crescem sobre o Brasil, sobre o Paraguai e a Argentina e espalham nuvens carregadas sobre o sul do Brasil. Por isso, praticamente todas as áreas da região vão ter pancadas de chuva que, em geral, ocorrem a partir da tarde. Mas sobre as áreas em verde escuro do mapa, incluindo as capitais Florianópolis e Curitiba, chove a qualquer hora do dia e há risco de chuva forte. Somente o norte do Paraná é que deve ficar sem chuva nesta quinta-feira. A mínima prevista em Porto Alegre é de 14 graus, 12 graus em Curitiba. A máxima vai ser de 25 graus em Porto Alegre e 20 graus em Florianópolis. Tá, então os dados da previsão do tempo para esta quinta-feira. Então atenção, porque você antes de sair de casa deve levar então o seu guarda-chuva. E com essas últimas informações aqui do Câmara Informa e também da previsão do tempo, para amanhã a gente encerra esta edição te convidando a continuar conosco, acompanhando a TV Câmara, porque na sequência tem sessão ordinária ao vivo, sessão desta quarta, dia 12 de setembro, e com certeza os vereadores também vão falar um pouco do Setembro Amarelo, já que a Câmara Municipal instituiu hoje, dia 12 de setembro, como o Dia Amarelo. Obrigada mais uma vez pela sua audiência e uma ótima noite para você.